Nas últimas semanas, você viu muito aqui na sua TV Alego o calendário eleitoral. Desta vez, temos uma edição especial. Aqui com a gente, o procurador da Casa, Eduardo Lolli. Eduardo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Murilo. Eu que agradeço a participação. Bom, vamos falar muito, né? Já que estamos aí na reta final, 2 de outubro é o dia em que o eleitor tem que comparecer às urnas, deixar o seu voto lá para deputado federal, para deputado estadual, para senador da República, para governador e para presidente da República. A gente observa muito, Eduardo, a turma muito preocupada e deve se preocupar mesmo com as eleições majoritárias, né? De senador, de governador e de presidente. Mas, às vezes, a eleição para o parlamento fica um pouco esquecida, né? A eleição de deputado federal, a eleição de deputado estadual. O que acontece? Por quê, hein? Bom, Murilo, na verdade, acho que é uma questão ainda um pouco cultural da população, da sociedade brasileira como um todo, em depositar sua expectativa, suas esperanças, mas na figura do chefe do Poder Executivo, que de fato é ele que tem a caneta na mão, vamos assim dizer, de executar, de colocar em prática os projetos, as ideias de governo, né? Mas a gente tem que considerar que o Legislativo também desempenha um papel extremamente importante, um papel, eu diria, até fundamental, né? Fundamental e que até sobrepuja o Poder Executivo em vários pontos, né? Se o Poder Legislativo, né, se os parlamentares soubessem o poder que eles têm, com certeza eles sabem, mas Sim. Eu digo assim como uma força de expressão para enfatizar a importância do Poder Legislativo, porque tudo passa pelas casas de leis, né? Falando desde Câmara dos Deputados, Congresso, Senado, Congresso Nacional, as câmaras municipais não estão agora nesse pleito, né? As assembleias legislativas. Por quê? Porque todas as matérias, em termos de leis, precisam passar pelo parlamento para ser aprovadas. Todas, né? Todas as leis. Então, por exemplo, se o governador tem uma ideia bacana, um projeto aí para implantar na sociedade, mas ele vai precisar do apoio e da aprovação da Assembleia Legislativa, né? Então, o Poder Legislativo ele tem esse papel de sempre fazer o contraponto com o Poder Executivo, né? O Poder Legislativo, de uma forma ampla, ele, além de ser a caixa de ressonância da sociedade, eu gosto bastante de dizer isso, porque ele que congrega todas as ideologias, é o retrato da sociedade na sua pluralidade, em toda a sua pluralidade, né? Então, pelo Legislativo que passam as grandes decisões que o Executivo lá na frente estará autorizado a fazer ou não. Decisões que influenciam no cotidiano, no dia a dia do cidadão, não é? Com certeza. A gente pode pegar, por exemplo, a questão dos impostos, né? O ICMS, qualquer compra que o cidadão faz, é recolhido o ICMS, e esse imposto é um imposto estadual, e as alíquotas desse ICMS são definidas pelo plenário das Assembleias Legislativas. Exatamente. Um outro exemplo também relativamente recente que nós tivemos, a PEC da Previdência, que alterou profundamente, né, o regime de seguridade social, etc. O parlamento é que aprova esse tipo de matéria, né? Em se tratando de propostas de emenda à Constituição, o poder é ainda maior, porque não há possibilidade, porque não são matérias que voltam depois para o Executivo sancionar ou vetar. No caso, o Executivo pode até encaminhar a proposta, como de fato fez, mas é o parlamento que analisa em caráter definitivo sobre a matéria. É um poder extremamente amplo, se a gente parar para pensar, né? O quanto que a PEC da Previdência impactou na vida de todos e cujos impactos ainda se farão sentir muitos e muitos anos. Então, o Legislativo tem esse poder de ser o responsável, de ser o protagonista pelas grandes decisões que influenciam na vida de todos os brasileiros. Vamos voltar aqui um pouquinho quando você disse que gosta do termo caixa de ressonância, né? E se não todos, quase todos os programas aqui da sua TV Alego, eu gosto sempre de lembrar um fato, talvez nem seja um fato, mas uma característica muito importante
entre os poderes instituídos e instalados, né? Então vamos imaginar assim, um cidadão lá no interior do estado, lá em Tumbiara, no extremo sul, ou em Porangatu, no extremo norte, um cidadão de Goiânia, um cidadão do extremo leste, do extremo oeste. Vamos imaginar que ele coloque na cabeça dele assim: semana que vem eu vou falar com o governador. É uma possibilidade, quase que de jogar numa loteria, né? Ele pode conseguir, mas a gente sabe a dificuldade que vai ser. Esse mesmo cidadão, ele põe na cabeça assim: vou falar com o presidente do Tribunal de Justiça. Também é quase que uma loteria. Agora, esse cidadão quer falar com o presidente da Assembleia Legislativa, quer falar com um deputado, talvez até alguém vai me falar, é difícil também, mas a possibilidade, a probabilidade é muito maior, porque a casa fica aí aberta das 7 da manhã às 7 da noite. O cidadão vem a hora que quiser, encontra esse deputado a hora que quiser, cerca ali num corredor, não é verdade? Exatamente. E é interessante você comentar esse ponto, porque, na verdade, o Poder Legislativo, ele é o único que tem essa capacidade, por sua própria natureza, de reunir, vamos dizer assim, os ideais, os sentimentos de toda uma sociedade, né? Porque quando a gente elege o chefe do Poder Executivo, a sensação é de que um grupo se sagrou vencedor e outro não. Existe uma representação, né? Claro, a maioria que coloca o chefe do Poder Executivo, mas é aquele chefe, é aquela pessoa lá. Agora, no Legislativo, que há essa pluralidade, você vê a representatividade de todos os segmentos da sociedade, né? Então, você vê, vamos só citar alguns exemplos aleatórios aqui, mas claro, aquele deputado que representa o servidor público, que representa os professores, os médicos, o pessoal da saúde, educação, policiais. Né? Então, é aqui, no Poder Legislativo, que há essa pluralidade de representações, né? Então, cada setor social, vamos chamar assim, cada grupo social, ou a grande maioria dos grupos sociais se faz representar no Poder Legislativo. É ali que eles têm a voz, o direito de a caixa de ressonância, né? Caixa de ressonância, exatamente. Falar em caixa de ressonância, é interessante também mencionar que no Poder Legislativo, principalmente, que existe essas manifestações de apreço ou desapreço para determinada situação. Porque quando a gente fala deputado, senador, a gente pensa que muitas vezes a função deles é só fazer leis, né? E não é bem assim. Não é só isso, Não é só né? isso, claro que abrange isso, mas é isso e muito mais. Uhum. Então, o que eu gosto de dizer bastante também, que a tribuna é um espaço sagrado do parlamentar. Então, ali que ele vai expressar o sentimento que ele representa ali naquela atividade que ele está desempenhando, né? Então, se você analisar os discursos nas tribunas das casas legislativas, é um grande termômetro do que está acontecendo no próprio país, né? E algumas funções que as casas legislativas desempenham, muitas vezes são até objeto de alguma má compreensão, talvez, por parte da grande mídia. Por exemplo, sessões solenes, entregas de medalhas, de títulos, ou moções de aplauso, de repúdio, são manifestações do Poder Legislativo como uma caixa de ressonância da sociedade. Os debates, as audiências públicas também, né, sobre temas variados, temas que incomodam, que assolam a população. Por exemplo, tivemos aí a pandemia, né, mundial, não é temas verdade? sensíveis sendo debatidos e discutidos sobre a melhor forma de, no caso, sair dessa crise, de contornar, né, os efeitos deletérios dessa crise e tantos outros, né? Então, o parlamento ele é muito, muito amplo, muito diversificado e essa é a beleza do parlamento, né? Então, isso ressalta ainda mais a de que o eleitor escolha os seus representantes na Assembleia Legislativa, no caso, no Congresso Nacional, né, porque é ali que ele vai ter o representante para as pautas que ele considera importantes para o país também. Vamos pensar aqui na questão de alguns eleitores deixarem essa eleição do parlamento em segundo plano. Pegar o gancho lá do começo, quando você falou de uma questão cultural. Infelizmente, e desculpe, não é a minha missão adjetivar, mas talvez seja isso mesmo, há muitas pessoas que pensam assim:
até para usar um bom goianês, que eu sou goiano do pé rachado, né? Em termos estaduais. Mas não é o governador que manda, né? Em âmbito nacional. Mas não é o presidente quem manda? E não é. Na verdade é essa. Existe uma Constituição federal e existe uma Constituição estadual, não é verdade? Não tem essa figura do coronel, né? De quem manda e desmanda, põe na cadeia, manda sair, não é? Juridicamente falando, quem manda é a Constituição, né? Então, a Constituição que desenha todo esse quadro de funções, de competências. Então, o governador falando aqui do Estado, para simplificar, o governador é uma figura importante? Sem dúvida, ele tem a função de executar, ele está com a máquina administrativa na mão para fazer valer os direitos que estão previstos na Constituição. Mas existe o poder legislativo, no caso aqui a Assembleia, o poder judiciário, existem outros órgãos como o Ministério Público, a quem compete especialmente em investigar, e enfim, existe toda uma estrutura de órgãos e respectivas competências para colocar em prática aqueles objetivos traçados pela Constituição, né? Então, de fato, existe essa cultura mais forte em relação ao chefe do Poder Executivo. A gente vê uma mobilização muito grande em torno de quem será o presidente, quem será o governador, sem dúvida. Eu até costumo dizer que ele carrega até uma função uma simbologia muito forte. É, né? Muito emblemático, né? Ele inspira todos os tipos de sentimento nas pessoas, né? A figura do presidente, do governador, são figuras muito fortes para o país, né? Mas o Poder Legislativo tem esse papel de fazer o contraponto, assim como o Poder Judiciário também. Então, existe toda essa questão de divisão de competências e de equilíbrio e harmonia entre os poderes, né? Então, o ideal é que os poderes atuem em harmonia. O Legislativo traçando, vamos dizer assim, as grandes decisões, as linhas mestras, dentro das quais a ação executiva vai se pautar, e o Poder Executivo, né, na figura do governador, do presidente e dos prefeitos, né, executando da melhor forma possível os seus planos de governo para que, respeitando essas linhas mestras traçadas pelo Legislativo, para que consigam, enfim, entregar o melhor produto para a sociedade. Para finalizar, então, gostaria que você desse uma dica aí para quem está nos acompanhando agora, para a turma não deixar de votar, né, nos candidatos aí das eleições proporcionais, né, que neste ano são de deputado estadual, deputado federal. E como é que escolhe bem, como é que é um bom voto, né, de forma genérica, obviamente. Por favor, por gentileza. A ideia fundamental é que o eleitor ele pesquise previamente sobre o seu candidato, busque conhecer a sua história, a sua origem, de onde veio, se já exerceu algum cargo público, como foi o desempenho dele nesses outros cargos públicos que desempenhou, né? Projetos de lei, por exemplo, que tenham sido apresentados, aprovados, pautas e bandeiras que esse candidato defende, para saber se guarda afinidade com a sua perspectiva de mundo, o que o próprio eleitor espera para o seu país, para o seu estado, enfim. Então, a grande recomendação é que pesquise, que o eleitor realmente invista um tempo para acompanhar e fazer um chamado voto consciente, saber exatamente em quem ele está escolhendo, porque você não vota apenas numa pessoa, você vota num conjunto de ideias que aquela pessoa traz consigo, um conjunto de ideias, de valores, de crenças, né? Inclusive, então, na eleição proporcional, vota-se no candidato e no partido, né? Exatamente. É importante fazer essa investigação, não, vamos usar o termo, pesquisa. Essa pesquisa, esse estudo prévio, né? E ao final disso, né, pesquisando atentamente os candidatos, a leitura das propostas de governo, que pelo menos para os candidatos a executivo é obrigatório que eles apresentem isso por escrito à Justiça Eleitoral, então é importante que o eleitor tome conhecimento desses documentos também. E ao final, definido quem são os seus candidatos, a velha dica de fazer a sua colinha para o dia da eleição, né? Anotar lá quem é o seu deputado, seu senador, seu governador, presidente, enfim, todos os cargos, né? Eleição municipal a mesma coisa, porque é muito comum, né, Murilo? Chega na hora, claro, a pessoa muitas vezes acha que vai confiar na cabeça, não lembra e acaba votando aleatório, que é muito triste, mas acontece, e não faz um voto consciente como deve ser.
Então, as recomendações são basicamente essas. Lembrando que o voto para deputado estadual são 5 dígitos e o voto para deputado federal são 4 dígitos. Eduardo, muito obrigado mais uma vez neste calendário eleitoral especial. Né? Muito obrigado, viu? Eu agradeço. Obrigado. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio, muito obrigado pelo seu incentivo, muito obrigado por sua companhia e até nosso próximo encontro.